Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais este capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje vai falar sobre os desafios para você entrar no mercado de trabalho e se manter com talento neste mercado de trabalho. Nosso convidado aqui no Mundo Corporativo é Celson Hupfer, sócio da Havik Consulting, coach de executivos e consultor estratégico, economista formado pela FEA USP e mestrando em psicologia social na USP, olhando o tema liderança organizacional. Celson Hupfer, muito obrigado pela sua gentileza. Um bom dia. Bom dia a você, Milton, e bom dia a todos os ouvintes da... Vocês na Havik Consulting dizem que trabalho e capital não são mais recursos críticos. O que é crítico hoje é o conhecimento. Explica para nós. Tanto trabalho quanto capital no mundo de hoje são recursos em tese disponíveis. Basta ver as altas, enormes taxas de desemprego, principalmente nos países desenvolvidos, aí basicamente na Europa, Espanha. Hoje tem um nível de desemprego assustador, na casa dos 23%, 24%. E se a gente pensar nos jovens, pessoal de 18 a 25 anos de idade, nós estamos falando de taxa de desemprego de 50% em países como deles. Então o trabalho é um recurso hoje fácil, disponível. E o capital migra para onde precisar migrar, ele não tem pátria, não tem lugar, então ele vai para onde estão as oportunidades. O que se tornou crítico efetivamente é o conhecimento. Por que o conhecimento se tornou crítico? Ele se tornou crítico fundamentalmente porque a economia, o mundo muda muito rápido, muda muito de uma forma sem precedentes. Evolui-se, cresce-se ou se muda de um lugar para o outro, de uma forma de pensar, de um jeito de pensar, ou de um produto, ou de um jeito de fazer as coisas para o outro, de uma forma impressionante. Isso faz com que as pessoas precisam saber localizar onde estão os conhecimentos para essas novas demandas, novas necessidades do mundo e novas necessidades que vão se criando pouco a pouco. Então, o recurso crítico, efetivamente, é conhecimento. Onde ele está, onde buscar, onde ele está localizado, fundamentalmente. Isso é que vai diferenciar o profissional na busca por um espaço no mercado. Isso é uma das coisas que vai diferenciar hoje o profissional, né? Uma delas onde é que eu vou conseguir localizar os conhecimentos que estão distribuídos. Eles não estão mais centralizados. O mundo antigo das empresas divisionais, das empresas centralizadas, era um mundo em que o conhecimento estava no topo, ou no máximo nas áreas de planejamento estratégico das organizações, nas áreas de desenvolvimento e pesquisa, etc. Hoje ele está distribuído, você encontra centros de conhecimento em diversos lugares do mundo, nas diversas partes da organização. Então, uma das grandes competências que são necessárias hoje para os entrantes e para quem quiser se manter no mercado de trabalho é a de saber buscar o conhecimento, saber localizar esse conhecimento. Porque o conhecimento está disponível, muito mais disponível e acessível na realidade, quando eu falo disponível, muito mais acessível do que esteve até hoje. Isso, ele está hoje, a gente costuma dizer que ele está a um clique. Basta você entrar nos sites de busca por aí afora, você clica qualquer palavra, vem milhares de respostas para você imediatamente, né? Então ele está fácil, ele está disponível. O que importa é saber escolher aquilo que interessa e aquilo que não interessa, aquilo que vai te ajudar e aquilo que não vai te ajudar no teu processo. Então o primeiro desafio é saber exatamente que tipo de conhecimento vai me ajudar ou não no negócio que eu quero desenvolver. Isso. O primeiro conhecimento é saber diferenciar conhecimentos que são úteis e conhecimentos... O que acontece quando... Uma das coisas que acontece com a disponibilização e a disseminação do conhecimento é a possibilidade também da superficialização desse conhecimento. Então, se tudo fica muito fácil, tudo muito superficial. Então, a pessoa tem a impressão que leu as primeiras 2 ou 3 linhas de um tratado e acredita que entendeu toda a tese que está sendo defendida lá. E, na verdade, muitas vezes
tem muito mais ali abaixo, né, que tem que ser entendido. Então, há uma tendência muito grande pela disseminação do conhecimento e pela rapidez e pela profusão, pela quantidade de conhecimento disponível, a uma superficialização. Então você precisa, a primeira coisa que você precisa saber é distinguir aquilo que lhe é útil, aquilo que vai ser importante para o seu desenvolvimento, para o seu produto, para aquilo que você está preocupado com. A impressão que se tem é que os profissionais vivem uma espécie de analfabetismo funcional, e eu não sei se a expressão caberia numa situação como essa. Porque as pessoas têm essa informação, mas têm a dificuldade, inclusive, de relacionar essas informações que estão à nossa disposição. É isso mesmo. Essa é uma das grandes questões. Então, uma segunda grande competência que a gente considera importante para o profissional de hoje é o que eu chamo de metacognitiva, que é uma competência relacionada com a capacidade de criticar o que você recebe, a capacidade da crítica, saber o que você está recebendo, saber analisar aquilo que você está recebendo, ver se aquilo é verdadeiro, ver se aquilo não é verdadeiro. O conhecimento não é livre de ideologia. Ele não é livre de ideologia. Então ele pode estar impregnado de uma ideia, de um propósito, de uma ideologia, e que na verdade ele não é, ele não obedece padrões de racionalidade, não obedece a racionalidade que a crítica pede, que a crítica exige. E para você exercer sua profissão, para você exercer sua função, você tem que ter essa capacidade de criticar, de entender aquilo que é e o que não é, efetivamente. Quer dizer, de questionar também as coisas, inclusive os seus superiores dentro da organização. Isso mesmo. Aí entra uma outra grande competência que é requerida hoje, que é que eu chamo de competência relacional, que é a capacidade de... Ninguém faz mais nada sozinho hoje, ninguém faz. As empresas são todas, as organizações, as empresas, o mundo se organiza por projetos multifuncionais, projetos multidisciplinares, qualquer coisa. E nesse sentido, você tem que ter capacidade de transitar nos mais diversos ambientes. Então, ser capaz de questionar o seu superior é uma competência que é fundamental, faz parte do desenvolvimento. É uma situação que principalmente as pessoas que vêm do mundo anterior, digamos de 20, 30 anos atrás, têm até dificuldade de entender, porque é complicado, você de repente começa a ser questionado por um estagiário. Mas quem não está aberto para isso, começa a ficar fechado para o mundo. E as organizações, de uma maneira geral, estão treinadas para esse cenário? Ainda não? Elas estão, boa parte delas, uma grande parte, principalmente, existe um grupo de organização que nasceu já dentro desse mundo novo. Quando a gente olha para essas grandes empresas da área da tecnologia, da informação, do relacionamento, etc. Boa parte das consultorias, etc. Elas nasceram dentro desse mundo. Elas já nasceram. Então, você pegar citar nomes aqui, um Google, um Facebook, uma Apple, etc. Apesar da Apple ser anterior a isso, mas a sua nova fase nasceu dentro desse conceito. Outras empresas vêm se desenvolvendo para essa direção. Acho que alguns exemplos bastante importantes são dados, por exemplo, uma 3M, a Zebra Amboveri, são empresas que se desenvolveram para esta direção. Agora, tem um grande universo de empresas que ainda não compreendeu e que não se deu conta que se não se abrir para isso, se não se abrir para esta nova geração, esse novo modelo de pensar, se não se der conta que o que vai fazer dela uma sobrevivente e uma ganhadora, uma vencedora no século XXI, é a sua capacidade de aceitar a diferença, de aceitar o questionamento, de aceitar essas questões. Vocês na Havik Consulting têm, até pela origem, um trabalho muito voltado para o setor financeiro, bancos, seguradoras. Como é que esse segmento está preparado para este cenário sobre o qual nós estamos conversando? Esse é um segmento que tem primeira, vamos dizer, no Brasil nós temos instituições relativamente tradicionais,
que estão num processo de abertura significativo. Eu poderia citar alguns nomes de bancos, que não vem ao caso aqui, mas grandes bancos brasileiros têm trabalhado muito na direção de uma abertura maior ao novo, ao diferente, a crítica a essas competências que o mundo de hoje exige. Os grandes bancos de investimento, eles sempre tiveram um maior espaço para essa questão. Mas os grandes bancos de investimento, principalmente na Europa e Estados Unidos, estão sob questionamento hoje, até porque o desafio a que eles se propuseram não foi devidamente regulamentado pelas autoridades monetárias lá. Ele gerou excessos numa série de áreas dessas, né? Então gerou riscos muito maiores. Esta economia, este mundo que nós temos hoje aqui, que está se estabelecendo, que está se criando, é um mundo que nos obriga a assumir riscos que nós não assumíamos antes. Só que quando você fala em mercado financeiro, a coisa se complica, porque uma instituição financeira é uma instituição típica de administração de risco. Ela busca administrar riscos. E quando ela se expõe demais, ela faz o que aconteceu com a economia americana. Bom, você se referiu aqui a algumas características de determinados setores, na forma como eles se posicionam, das necessidades desse novo cenário que nós temos no mercado de trabalho, que nem é tão mais novo assim, mas enfim. Os clientes, os consumidores dos produtos ou dos serviços que são desenvolvidos por essas empresas, eles percebem esse tipo de situação interna, aparentemente interna, do relacionamento interno? Olha, é uma pergunta um pouco difícil de ser respondida, por isso que é muito boa, né? Então, mas o mundo hoje pede diferença. Quando você vê toda a demanda por sustentabilidade que existe, o que está por trás da sustentabilidade, fundamentalmente? Está por trás uma relação ética, em que eu tenho que me preocupar, enquanto consumidor, enquanto produtor, enquanto ser vivente deste mundo, com meus pares e com minhas futuras gerações. Eu tenho que estar preocupado com isso. A possibilidade de desenvolver produtos, desenvolver serviços voltados para essa visão ética, exige das equipes internas, das equipes das organizações, a capacidade de se relacionar eticamente, de se relacionar de uma forma em que eu considere o outro, em que eu considere as diferenças. Então, provavelmente a gente não consegue ter uma ligação direta entre essas duas coisas, mas as demandas andam, a demanda e a produção andam na mesma direção. Eu acho que tá muito mais, tem muito mais uma preocupação das organizações em se adaptar a uma demanda que busca que pede por isso, né? Que pede por essa possibilidade do diferente, do criativo, do novo e do sustentável, fundamentalmente, do que o consumidor perceber que isto é. Agora, a gente não pode deixar de perceber também que o consumidor está mais exigente, né? Ele quer ter certeza que os produtos que ele consome são produtos que tenham alguma preocupação, com a sustentabilidade, com a ética, Bom, retomando um pouco mais aqui para essa nossa conversa, portanto, nós estamos falando da necessidade dos líderes dentro das organizações compreenderem como funciona esse cenário e estarem ou não preparados para este momento. O que vai diferenciar, portanto, o sucesso numa carreira profissional de alguém que possa subir para cargos de liderança dentro de um grupo está entre os motivos desse sucesso, esta competência da percepção e da aceitação desse questionamento. Isso vai ser um diferencial. É isso mesmo, isso é um diferencial fundamental.
Eu costumo dizer que o que se busca hoje são, vamos dizer, o que se busca, o que as organizações buscam e o que e para qual os indivíduos os sujeitos deveriam estar se preparando, são basicamente quatro grandes competências, né? A competência, uma delas nós já falamos bastante, que é a competência relacional, essa capacidade de você convencer ou influir sobre outras pessoas, a capacidade de você atrair outras pessoas para o seu grupo, para contribuir no conhecimento que você precisa. Uma competência que é fundamental, da qual nós não falamos muito ainda aqui, né, mas que é a competência que eu chamo de competência estratégica e que eu já vi ser chamado de competência episcopal, um nome até meio interessante, mas episcopal na medida que o bispo olha para o todo, né? Essa capacidade dele olhar para todas as suas paróquias, quando a gente olha para isso, essa é uma competência fundamental que eu chamo de estratégica, que é a capacidade de ver o todo, de olhar para as diversas partes de um negócio. A competência que nós falamos bastante, que é a competência as competências metacognitivas, que é a crítica, a capacidade de aceitar a crítica, a capacidade de questionar. E isto tem que estar no líder e tem que estar no que está iniciando. Não tem jeito, senão os dois não se encontram. Se você tem um líder que não aceita questionamento, primeiro que ele está fadado a desaparecer no curto prazo. Ele vai desaparecer ou porque as equipes dele o questionam, ou porque porque ele perde as oportunidades do mercado. Né? Não tem muito jeito. Né? E uma outra competência que é fundamental, da qual a gente não falou ainda, que eu chamo de competências auto, que é tudo que é autocontrole, autogestão, autodesenvolvimento, autodisciplina. Quando eu falo autocontrole, eu estou dizendo basicamente que o controle não está mais fora, o controle está em mim. Eu tenho que me comprometer com os processos e eu me controlar, eu ter certeza que eu vou atender isso. Da mesma forma, eu falo em autodesenvolvimento, as empresas, elas têm uma preocupação muito grande com o desenvolvimento das pessoas. É verdade. Tem muitas empresas ainda que obrigam suas equipes a fazer determinados treinamentos, a entrar em determinados programas de desenvolvimento, essa coisa arada toda. Agora, há uma tendência muito grande das empresas a oferecer um portfólio de treinamentos e dizer o seguinte: eu quero que você gaste X horas por ano em treinamento. Busque aquele que você considerar mais importante para você. E uma coisa que acontece, que é muito legal e muito interessante, e que as pessoas que estão entrando, se elas não se derem conta disso, elas vão ter muita dificuldade ali para frente, que é as empresas, elas começam a querer que o sujeito entenda, até por conta das competências estratégicas, metacognitivas, etc. Elas querem que o sujeito entenda muito mais ou tenha percepções muito maiores do que o seu trabalho propriamente dito. Então, é comum você ver empresas estimulando os seus funcionários a fazer cursos de literatura, de sociologia, de filosofia. Parece ser um retorno àquelas competências fundamentais dos nossos pais e dos nossos avós, que eram competências humanas, que estão relacionadas com a ética, com a capacidade crítica, com a capacidade de se relacionar, etc, etc. Mas isso até acontece, me parece, porque hoje a base educacional ela é muito fraca. Uma reclamação constante que nós ouvimos aqui é desse profissional que chega ao mercado completamente despreparado e, às vezes, tendo que retornar à base do conhecimento para poder desenvolver as suas competências. Isso que você falou, Milton, é a mais pura verdade. Eu acho que o que aconteceu, especialmente em países como o nosso, aqui, vamos dizer, como o Brasil, nos últimos 30 anos, em que você teve uma mercantilização da educação de uma forma geral, houve uma preocupação fundamental das organizações em desenvolver competências técnicas nas pessoas. Como a educação se mercantilizou bastante, a universidade e a escola passaram a acreditar que se ela formasse engenheiros, formasse técnicos, ela estaria cumprindo a sua função básica.
Esta é apenas uma das funções da universidade. Ela tem que prover, faz parte dela prover conhecimentos técnicos, mas também faz parte dela prover ciência, humanismo, faz parte dela fazer todas essas outras coisas. E esse lado foi abandonado durante muito tempo. No Brasil isso se acentuou muito porque a gente tem um problema muito sério na educação básica, tem um problema muito grande na educação básica. É muito frequente, a gente não cansa de ver, de ler matérias, de ouvir reportagens, etc, sobre gente que chega na oitava série, sétima, oitava série, e mal sabe ler, mal sabe fazer. Nós estamos nas últimas posições nas Olimpíadas de matemática, de conhecimentos de uma forma geral, por aí afora. E da outra ponta, do ponto de vista da racionalidade econômica, as organizações entendiam fundamentalmente que elas deveriam investir em conhecimentos específicos e não em conhecimentos gerais. Por quê? Porque os conhecimentos gerais não são absorvidos pela organização, são absorvidos por qualquer um, por qualquer organização. E os conhecimentos técnicos são aqueles que têm relação direta com o seu produto. Os conhecimentos específicos têm relação direta com seus produtos. Portanto, ela investia fundamentalmente em conhecimento, em formar suas equipes, treinar suas pessoas em conhecimentos específicos. Com esse apagão que nós passamos pela educação, que gerou, que alguns chamam hoje de apagão de talentos no mercado de trabalho brasileiro, o que você tem hoje é que fazer um retorno brutal para a formação básica das pessoas. Então, é muito frequente, em muitas empresas, a gente vê hoje havendo programas internos de terminar primeiro grau, de fazer segundo grau, de segundo grau, programas internos das empresas. Por quê? Porque se percebeu que sem formação básica, sem formação geral, não se consegue chegar na formação específica também. Não adianta. Seu Sonhupfer, nós falamos aqui, e você se referiu a 4 competências especificamente: relacional, estratégica, metacognitiva e as competências autogestão, autocontrole, etc. Essas competências, nós temos como aprendê-las, mesmo depois de formado, dentro do mercado de trabalho? Existem técnicas que me levam a desenvolvêlas? Olha, é muito difícil, né? Muito poucas empresas ainda atualmente têm grandes, ou têm programas nessa direção. Por isso, se eu tivesse que dar um peso maior às competências dessas 4, eu daria as competências auto. O mercado de trabalho hoje, ele pede do indivíduo, pede do sujeito, que ele seja gestor da sua própria carreira, que ele seja gestor do seu próprio processo de desenvolvimento. E nesse sentido, desenvolver a autogestão e o autocontrole, autodisciplina, autodesenvolvimento, etc, é uma coisa relativamente complicada, que parte da universidade, principalmente as boas universidades públicas e privadas, incentivam significativamente, mas tudo aquilo que está excessivamente mercantilizado não desenvolve. Por quê? Porque acredita que dá para passar direto do básico para a técnica. E não dá, tem um passo no meio, tem a ciência no meio. A ciência que propicia o desenvolvimento técnico. Não é a técnica, não dá para ir direto do elementar, do básico para a técnica, né? Tem que ter um processo intermediário. Nós temos 2 públicos aqui desse programa que são muito típicos e que eu estou lembrando deles nesse momento. O pai que tem o seu filho a caminho da universidade e que já está evidentemente preocupado como será a carreira dele. E tem o próprio filho, o próprio estudante, que não chegou na universidade ainda, mas está já preocupado com o mercado de trabalho. E você está dizendo que muitas vezes ele não tem o espaço para desenvolver essas competências. Qual é a recomendação que você dá para este pessoal?
Porque se ele não vai encontrar isso na universidade, onde e quando ele pode começar a trabalhar essas competências, para quando se apresentar no mercado de trabalho, você olhar para ele e dizer o seguinte: eu tenho um lugar no mercado de trabalho para você. Eu acho que a gente tem que retornar para a família. Acho que a gente tem que retornar para essa instância primária da interação do indivíduo com a sociedade, que é a família, né? O primeiro ponto de interação está ali. O problema, e aí eu quero dar é importante para os pais que nos ouvem aqui, eu dar um conselho. As nossas gerações, as gerações mais antigas, nós fomos formados ou fomos educados a dar uma resposta técnica e objetiva às demandas que nos eram colocadas. Mas muitos de nós, principalmente os mais antigos, tivemos a oportunidade de ter uma formação humanista. Tivemos a oportunidade de enxergar o mundo de uma forma um pouco mais ampla. Esta tendência à tecnização ou essa tendência à objetivação, ela foi fazendo com que as próprias universidades começassem a desenvolver programas cada vez mais específicos. Então você encontra hoje faculdade da gastronomia de gastronomia, sei lá, brasileira, ou gastronomia do sul do país, de qualquer... Ou seja, você vai especificando isso. E há uma tendência, e na medida que nós, os pais dessas gerações, nós fomos educados nessa tendência à objetivação, nós temos também a tendência a chegar para os nossos filhos e dizer: filho, o que você gostaria de ser? E o coitado está chegando no mercado hoje, está com 18 anos, 17, 18 anos, ele mal sabe o que vai ser do mundo ali na frente, ele percebe que há uma multiplicidade de escolhas, uma multiplicidade de possibilidades, e ele olha para ele e vê que ele poderia fazer diversas e múltiplas coisas, e aí chega diante de uma situação: mas você precisa escolher, você precisa saber o que fazer. E numa situação ele não tem a menor condição de escolher. O que eu gostaria de recomendar aos pais numa hora dessas se eles puderem, se eles tiverem a capacidade, ou que tenham a capacidade de ter paciência e de acreditar no futuro desses nossos filhos, e dizer o seguinte: olha, filho, tente, faça as tentativas que você precisar fazer, mas de preferência busque formações mais humanistas, onde você tem condição de depois se encaminhar para uma carreira melhor. Nós temos muita pressa, nós pais temos muita pressa. Os nossos filhos não têm essa pressa toda, eles não têm essa pressa toda, mas a gente fica jogando uma ansiedade. Mas o mercado não tem essa pressa? O Brasil hoje tem essa pressa. O Brasil tem essa pressa porque nós temos falta de gente. Falta gente aqui. E nós provavelmente vamos ter que buscar, em algumas áreas, vamos ter que buscar gente que está sobrando em outros lugares do mundo. Porque nós ficamos parados como economia durante 20 a 30 anos e observamos ou percebemos uma oportunidade de crescimento e estamos navegando dentro dessa oportunidade. Então nós, Brasil, temos muita pressa. Mas isso não é isso que acontece nos outros países, até porque os países desenvolvidos hoje têm taxas de desemprego muito grandes, estão dizendo: olha, filho, aguarde mais um pouco que essa oportunidade vai chegar. Quer dizer, não seja você o pai, o causador dessa ansiedade. Né? Porque já há vários fatores que causam essa ansiedade. É isso mesmo. A própria competição que esse garoto tem no seu dia a dia, do colega que já está vislumbrando um trabalho, etc. e tal, tudo isso por si só já o pressiona. Não seja você o causador dessa ansiedade. É isso mesmo. E deixa o seu filho experimentar. Ele precisa experimentar, porque a multiplicidade... Esse mundo da diferença, esse mundo da multiplicidade de escolhas, ele é maravilhoso de um lado. Por outro lado, ele é um gerador de ansiedade sem igual, né? Porque você tem as milhares de escolhas, a liberdade é muito boa.
mas ela também te obriga a fazer escolhas. E quando você tem muita escolha, é coisa complicada, né? Sem dúvida. Seu Son Hupfer, vocês trabalham com o recrutamento, Isso, né, de pessoal. isso. Né? O que vocês têm muita. É muito difícil encontrar bons profissionais no mercado brasileiro, mesmo havendo tantas vagas hoje? O mercado não está relativamente difícil por conta da pouca disponibilidade de gente. Então tem muita troca de gente boa. Para gente boa tem oportunidades e as oportunidades são crescentes do ponto de vista da remuneração. Né? Então as pessoas boas recebem. Outro dia eu falava com um sujeito que tinha recebido nos últimos 60 dias 3 propostas de emprego melhores para trocar de emprego. Então para esse cidadão, para esse indivíduo, tem uma profusão de ofertas sem igual. O duro é que isto não cobre o buraco, isto não cobre a lacuna que existe entre a quantidade de oferta, a quantidade a necessidade de gente e a oferta de gente. Não cobre esse buraco. E esse buraco precisa ser coberto com formação que leva tempo. Então esse é um processo bastante complicado hoje. A gente para fazer isso, a gente precisa hoje, a gente hoje tem uma preocupação muito grande com todas essas competências comportamentais, porque elas são uma possibilidade de desenvolvimento mais rápida. Então, saber se o sujeito está preparado para os desafios, para a mudança, para o que eu chamo de impermanência, né? Tudo está mudando o tempo inteiro, né? Eu costumo brincar que a única coisa constante é a mudança. A única coisa que está permanentemente no ar é que vai mudar. O que era ontem é diferente, o que é hoje é diferente do que era ontem e amanhã vai ser diferente do que é hoje também, né? O sujeito que tem esta capacidade, mesmo não tendo a formação adequada, mas esta capacidade da adaptação, da maleabilidade, do jogar diversos papéis ao mesmo tempo, esse sujeito é um sujeito que a gente busca. E a gente busca ele hoje tendo que recorrer a mecanismos que antigamente a gente recorria fundamentalmente para o desenvolvimento de pessoas, que eram os testes psicológicos, os testes comportamentais, testes de personalidade, que eram basicamente no passado utilizados para desenvolver pessoas, para uma promoção. Hoje a gente tem que utilizar eles para a escolha de pessoas, para a seleção de pessoas na origem, lá no começo da carreira. Você usou agora há pouco aqui uma expressão pegando o exemplo de um profissional que surgiu lá na Ravi Consulting e ele tinha 3 boas propostas de trabalho competindo com o trabalho que ele já tinha no mercado. Você estava com 4. O que é uma boa proposta de trabalho hoje? É mais dinheiro do que eu ganho onde eu estou? Essa é uma das outras grandes questões do mundo de hoje, né? Aquele sujeito que ainda se preocupa basicamente com dinheiro, que se preocupa primeiramente com um aumento salarial ou mais dinheiro, há muito tempo esse é um sujeito que costuma parar no seu encarreiramento profissional, no seu desenvolvimento profissional. O impacto financeiro, o resultado financeiro, a gente já está no próprio nome, está no resultado. Ele é decorrência de uma oportunidade de trabalho, ou decorrência de uma função que eu executo. Então a gente costuma dizer que uma boa oportunidade de trabalho é aquela que me propicia me desenvolver, principalmente nessas competências que eu tenho aqui, e que, por consequência, provavelmente vão me trazer um retorno financeiro maior hoje, amanhã ou depois. Eu já vi, e eu via isso outro dia, isso acontece de forma muito interessante, uma pessoa recusar um enorme incremento salarial porque o setor em que essa empresa que lhe fazia a proposta de trabalho trabalhava não representava um compromisso ético,
ou não representava o que ele entendia, o que essa pessoa entendia por eticidade, por um sistema ético adequado. Isso é fantástico, isto é da nova geração, isto é bonito nessa nova geração, se dizer o seguinte, eu tenho um outro olhar para o mundo. E eu acho que isso, a boa oportunidade, quando você me pergunta o que é uma boa oportunidade, a boa oportunidade é poder desenvolver essas minhas competências. Seu Son Hupfer, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Legal. Corporativo. Até uma nova oportunidade. Legal, muito obrigado. Obrigado também, obrigado a você e a todos os ouvintes. Muito obrigado, seu Son Hupfer, é sócio da Havik Consulting, coach de executivos e consultor estratégico, conversou conosco sobre os seus desafios para entrar no mercado de trabalho. A você que nos acompanhou aqui no Mundo Corporativo, nosso muito obrigado também e até a próxima.